Espiritismo sem mistério. Olá, começou com quem? Olá, pessoal! Estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Como é bom estarmos aqui novamente, abordando essa obra tão bonita que é o Livro dos Espíritos. Você que nos acompanha sabe que nós já abordamos diversos temas, falamos nos programas anteriores sobre o sonambulismo, e hoje entraremos num tema que se chama êxtase. Você sabe o que é o êxtase? Então, fique conosco, logo, logo estaremos entrando nesse assunto. Pegue seu livro dos Espíritos, seu caderno, venha com a gente. Lembrando que toda essa qualidade de áudio e vídeo, graças aos nossos queridos Fernanda Lima, Jefferson Carvalho, Valdeci Lourenço, a Bruna Paz e a Margarete Parpinelli, todos eles aí de prontidão. E também lembrando que hoje nós teremos a pergunta desafio, mas antes da gente comentar com vocês, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange Godoy, olá, queridas irmãs, queridos amigos, é muita alegria, mais uma vez, estarmos falando da doutrina espírita no nosso espiritismo sem mistério. Para que ter mistério, não é mesmo? Quando a coisa é tão simples, é tão fácil, por que ficar com, eu não entendo, eu não sei, eu estou muito confuso. Na doutrina espírita não tem esse negócio, é muito fácil de entender. E o nosso Espiritismo Sem Mistério procura exatamente fazer isso, fazer você compreender as coisas de uma forma bastante fácil, bastante clara, com base nas obras básicas, no caso específico do Livro dos Espíritos. Então, Solange, fala para o povo aí qual que é a nossa pergunta desafio. Vamos lá, vamos pedir para a turma colocar um slide da pergunta desafio, slide número 18. A pergunta é: qual a diferença entre o sonambulismo e o êxtase? Será que você sabe? Você sabia que tem diferença? O que é o sonambulismo? O que é o êxtase? Então, a gente vai estar falando sobre isso e todo mundo vai compreender claramente essa diferença. Muito bem, lembrando que você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, que o número é o 0 operadora 11 996 433827. Também dá para participar através da área de chat do YouTube, tá bem? Então, envie as suas dúvidas, os seus comentários, envie a resposta da pergunta se você souber, e o quanto antes você enviar, melhor, porque a gente consegue receber a tempo de podermos comentar no final do programa. Então é isso, André, vamos dar início aos nossos Vamos lá. slides? Vamos começar sim, vamos esperar que a nosso Jefferson e a nossa querida Fernanda Lima possam colocar para nós o slide número 1 na tela. Vamos lá? Aí está o slide que nós temos usado para falarmos dessa questão da emancipação da alma, o sonambulismo e o êxtase. E, com isto, nós estaremos dando seguimento a essa estrutura de pensamentos, de orientações que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Indo já para o capítulo, ou melhor, para o slide seguinte, o slide número 2, vocês podem colocar aí na tela para os nossos telespectadores acompanharem a pergunta 439. Essa pergunta 439, espera um pouquinho só, Solange, ela está justamente já facilitando a vida de quem queria responder a pergunta desafio, né? Porque o que é, qual era a diferença entre o sonambulismo e o êxtase? Mas é coisa estranha, seu André, eu não sabia, eu pensava que o êxtase era um negócio diferente, mas eu fui procurar, não achei, eu achei várias outras definições. O Livro dos Espíritos vai nos explicar qual é a diferença. Vamos então, nós que já estudamos boa parte já da parte do sonambulismo, nós vimos nos programas anteriores, vamos ver agora qual é a diferença. A Solange vai ler para nós a pergunta e vai ler agora a resposta. Vai lá, Solange. É um sonambulismo, a resposta, nós estamos no slide terceiro, é um sonambulismo mais apurado, ou seja, a diferença entre o êxtase e o sonambulismo, os espíritos já estão respondendo, é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente, porque nós vimos que o sonâmbulo tem uma certa independência, nós vimos nos programas anteriores. Então, aqui a espiritualidade está dizendo para a gente que é um sonambulismo mais apurado, não é, André? Veja só, é interessante porque se você procura definições da palavra êxtase, você vai encontrar coisas interessantes.
como, por exemplo, a condição daquele que está emocionalmente fora de si, ou que está tomado por sensações adversas, muito intensas, muito contundentes, muito intensas, fortes, como prazer, alegria, medo, encantamento. E quando nós vamos buscar na história, nós vamos encontrar essa palavra êxtase vinda do grego, que é a correspondente à palavra ecstasis, que era justamente a colocação para fora, um movimento para fora, algo que estava gerando uma ligação de seu interior com alguma coisa superior, alguma coisa de fora. Então, já na história da humanidade, existem muitos fenômenos chamados de êxtase em relação a santos, em relação a videntes, em relação a espíritos de diversos caminhos religiosos, que entram num estado assim absolutamente diverso daquilo que é o comum das pessoas. Existem, inclusive, filmes, você vê vídeos, se você entrar no YouTube, você vai procurar lá o fenômeno de Medjugorje. Existem vários filmes mostrando as pessoas que estavam em estado de êxtase, andando para trás, sem olhar para trás, olhando para o alto assim, como se estivessem fixando alguma coisa muito, muito linda, e eles andam de marcha ré. E ninguém se preocupa se vai cair ou não vai cair. E são fenômenos muito intensos que, inclusive, a vida de muitos santos já puderam retratar um estado de elevação sublime. E isso é exatamente o que leva Kardec a fazer essa pergunta. O êxtase é o quê? É um sonambulismo mais apurado, mais aprofundado. E, nesse caso, o espírito ou a alma daquele que está nesse transe do êxtase está ainda mais livre do que quando está no transe sonambúlico, não é mesmo? É isso mesmo. E Kardec continua com o seu questionamento, porque no slide 4, olha só o que ele coloca para a gente, para os espíritos. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Kardec quer saber, será que realmente o espírito daquele que está em êxtase, ele realmente ele consegue adentrar mundos superiores? Porque nós sabemos que existem camadas, lugares que são mais avançados do que a Terra, mesmo na própria Terra, existem dimensões ainda mais elevadas. Porém, a pergunta faz a gente pensar, será que o espírito do estático está tão fora do corpo que ele pode penetrar mundos mais elevados, ou os mundos superiores? Vamos ver o que os espíritos respondem no slide seguinte? Vamos lá, aos nossos queridos Jefferson Carvalho. Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que ali habitam. Por isso, gostaria de ficar lá. Mas existem mundos inacessíveis aos espíritos que não são bastante depurados. Faltou um B aí. No nosso slidezinho, eu esqueci de botar o B, mas é bastante. Portanto, você vê que os espíritos dos estáticos, daqueles que estão fora do corpo, eles podem sim penetrar mundos superiores. E eles ficam tão encantados que, às vezes, eles não querem mais voltar. Querem ficar lá. Aqui é maravilhoso, aqui é lindo. Gente, não tem como contar para vocês como é aqui. Eu acho que eu vou ficar para sempre aqui. Só que, de verdade, não são todos os mundos que eles podem ir. Você vê que os espíritos fazem uma ressalva. Existem mundos cuja elevação não permite que os espíritos que tenham, os estáticos, que tenham corpo físico na Terra e que já possam deixar esse corpo para irem a ambientes diferentes, estes mesmo assim não podem entrar. Então, há sim mais facilidade, mas não é para entrar em todo lugar. É só para aqueles que o mundo espiritual permite que a alma dos estáticos possa ir visitar. É isso mesmo, e Kardec continua o seu questionamento. No slide número 6, a gente vai ver a próxima pergunta, a pergunta 441 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, ele fala sinceramente?
o instinto de conservação não o retém? Ou seja, Kardec está perguntando aos espíritos, quando, não é, a pessoa está em êxtase e ele diz que ele gostaria de deixar a Terra, porque nós vimos, não é, na pergunta anterior, nós vimos que, às vezes, o estático visita lugares no mundo, num plano espiritual mais elevado, e ele não quer voltar para a Terra. Então, Kardec está dizendo aqui, bom, quando ele está nesse transe e ele realmente diz que gostaria de deixar a Terra, ele fala com um verdadeiro assentimento, com seriedade, isso é só da boca para fora, não é? E aí Kardec pergunta, será que aí, mesmo aí, o instinto de conservação não faz com que ele se prenda à matéria? É isso que Kardec pergunta aos espíritos. Porque todos nós possuímos um impulso de permanecermos no corpo, é a defesa que a natureza animal nos coloca para que nós não nos permitamos abreviar a estadia num corpo denso. Então, o instinto de conservação, que é próprio do reino animal, ao qual nós pertencemos, geralmente faz com que o espírito ele evitaria qualquer risco, qualquer situação que pudesse fazer ele perder a vida física. Mas Kardec, então, pergunta aos espíritos, será que esse negócio é tão especial assim, que nem o instinto de conservação seria capaz de reter? Será que é assim mesmo? Quando ele diz que ele quer deixar a Terra, ele fala com sinceridade, ele teria esse propósito mesmo? Nem o instinto de conservação o reteria no mundo físico? Vamos ver a resposta no slide seguinte? E a resposta é bastante interessante, porque olha só o que os espíritos dizem. Isso depende do grau de evolução do espírito. Se ele vê sua posição futura melhor do que sua vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem à terra. Olha só o que os espíritos dizem, quer dizer, existe essa possibilidade, sim, do estático romper os laços com a matéria, com o corpo físico. Se ele vê que ele está numa condição uma condição melhor, numa condição, não é algo, ele está num local que é muito mais benéfico do que aquele onde ele se encontra na Terra. Existe, sim, e ele se esforça, como diz aqui os espíritos, por romper os laços que o prendem à Terra. Muito interessante Agora, essa resposta. É interessante dizer o seguinte, Solange, como eles fazem aqui essa resposta, eles colocam primeiro aquilo que diz, isso depende do grau de evolução do espírito. Uhum. Porque se ele é um espírito que não é muito avançado, ele vai gostar muito de pular fora daquele barco ruim, cheio de furos, e ficar num barco melhor. Porém, se ele é um espírito nobre, um espírito que sabe por que ele está naquele barquinho ruim, ele não fará isto, ele terá uma visão muito mais nítida a respeito de sua tarefa. Por esse motivo que é a resposta colocada desta forma, depende do grau de sua evolução. Se, por exemplo, ele está muito ruim e é um espírito assim meio imaturo, e lá do lado de lá, ele vê sua posição futura melhor do que a sua vida presente, ele pode se esforçar por romper esses laços que o prendem à terra. E ele pode fazer isto. E olha, não é incomum que encontremos relatos de espíritos encarnados que, indo a essas regiões mais sublimes, queriam ficar lá. Não queriam voltar mais para a terra. Então, não é novidade, por isso que Kardec pergunta. Ele poderá romper esses laços, ele vai fazer esforços para isso, e o instinto de conservação não vai fazê-lo ficar assim, meio que remoendo, assim, rosnando, ou roendo a coleira, assim, fazendo uma coisa contrariada, mas não, eu vou ter que ficar lá na terra mesmo. Não, ele vai tentar romper. Se ele não é um espírito muito elevado a esse respeito. Porque o espírito elevado conhece seus deveres, conhece aquilo que ele precisa fazer, sabe por que está fazendo aquilo. Mas quem não é muito elevado, quem não tem essa noção do discernimento do dever, pode ser que queira ficar no que é melhor para ele. E é isto que vai levar a gente à pergunta 442, no slide seguinte, que nós vamos ver na tela.
E eu acho que Kardec meio que, vamos confirmar essa história direito, porque esse negócio eu não sei não, vamos ver se eles realmente me confirmam, porque ele pergunta novamente, se abandonasse o estático a si mesmo, sua alma poderia deixar definitivamente seu corpo? Olha só, Kardec está novamente colocando, perguntando, será se realmente nós abandonássemos o estático, a pessoa nesse êxtase, será que ela poderia deixar definitivamente o seu corpo? Ele seria capaz de romper os laços que o prendem à matéria? E aqui vamos deixar claro que os espíritos de Kardec estão nos dando a noção de que o estático não está nessa condição desassistido. Ele está sendo assistido por alguém. Existem espíritos que estão acompanhando. E é por isso que ele pergunta, se deixasse o estático a si mesmo, abandonado à sua vontade, a alma dele poderia deixar definitivamente o corpo? Ele próprio poderia romper os laços que o prendem à matéria? Se ele ficasse por vontade própria? Se não houvesse assistência de espíritos junto dele? Vamos ver, então, a resposta que nós temos à pergunta 442. Sim, e ele pode morrer, e por isso é necessário fazê-lo voltar por tudo o que pode prender, o que o pode prender neste mundo, sobretudo fazendo-o entender que se romper a cadeia que o retém, esse será o verdadeiro meio de não permanecer onde ele vê que seria feliz. Olha só o que os espíritos estão colocando, então, para Kardec, dizendo que sim, se ele estivesse abandonado, né, a própria sorte, vamos dizer assim, nesse estado de êxtase, ele poderia sim abandonar o seu corpo, ele poderia morrer, não é? Então, por isso, é importante que nós possamos fazê-lo lembrar as coisas que o prendem nesse mundo, ou seja, chamarmos a atenção dele para que ele fique nesse mundo, fazendo com que ele se lembre, que ele recorde, não é, a essas coisas que o prende no mundo. Sobretudo, como diz a resposta, fazendo entender que se ele romper essa cadeia, se ele se desligar do corpo físico, quer dizer, o que vai acontecer é que ao invés dele ir para esse lugar tão bom que ele deseja ir, ao contrário, ele rompendo com o seu corpo físico, ele vai acabar indo para um lugar muito pior. Então, ele vai ficar muito longe daquilo onde ele gostaria de estar. Nós vemos com isso que há duas frentes de atendimento ao espírito que está nessa condição. O mundo espiritual, que está com ele, e ele fala assim, não vou voltar mais, eu quero ficar aqui, eu vou ficar aqui, porque aqui é muito melhor do que onde eu estava. E os espíritos que estão com ele lá. Se porventura existir um controlador que esteja no corpo físico, recolhendo as informações que ele está falando, e ele falando, eu não vou mais voltar para a Terra, não, eu não vou mais. O controlador, aquele que está ouvindo, está conversando com ele, deve falar para ele, olha, você não pode fazer isto, porque é um engano da sua parte pensar que se você romper o laço que liga o seu espírito a este corpo, você vai ficar aí. Você não ficará aí, porque você está rompendo a ordem natural das coisas. Então, é preciso argumentar no estado de transe, seja feito isso pelos espíritos que o acompanham, seja feito isso pelos que estão na Terra, acompanhando o processo do êxtase, que venham a levar-lhe o conhecimento para que ele não realize essa atitude, porque ele poderá, inclusive, romper esses laços e perder a vida física. Continuará existindo como espírito, mas só que aí ele não vai estar no lugar para onde ele tinha sido levado. E olha, isso é importante a gente comentar, porque a mesma coisa acontece quando somos feridos pela perda de um ente muito querido através da morte, e nós ficamos com a ideia de que se eu morrer agora, eu vou me unir a ele do outro lado. O amor é muito importante que a gente nutra. Porém, aquele que tira a vida física do seu corpo biológico comete um delito diante da lei do universo. E uma das penalidades é
não encontrar-se com aqueles que ele ama tanto e que foram a causa ou a desculpa para que ele matasse o corpo físico. Portanto, o suicídio não levará a pessoa ao convívio daquele que desencarnou. Não vai levar, porque senão seria um prêmio. Na verdade, o estado de desagregação mental, de degeneração da emoção causado pelo processo suicida, cria uma barreira que impede que a mãe veja o filho, que o filho veja o pai, que a esposa encontre o marido ou o amante, que a mulher encontre também o seu companheiro do outro lado da vida. A melhor forma é você respeitar os caminhos, cumprir as tarefas que precisa, para que Deus, quando chegar a hora, ele convoque você, como fez com o ente querido, para que você volte para lá. Aí você terá cumprido a sua etapa. Daí ser importante que também, da mesma forma para o estático e para o suicida, nós aprendamos a aproveitar as experiências, boas ou não, até que nós tenhamos aprendido tudo com elas, ao invés de fugir da aula. Ah, não gosto dessa aula não, ela é muito chata, vou jogar meu material por cima do muro e vou embora. Ah, e daí? Você continua ignorante, você continua sem aprender. E aquela matéria será sempre difícil para você, não é? Vamos então agora, Solange? É isso mesmo. André, antes da gente entrar, só lembrando que nesse caso... O dedinho dela, assim. Eu fico assim, você me vê. Pode falar, Solange. Só lembrando que no caso do estático, quando ele está nesse transe, como você disse anteriormente, seja acompanhado de um espírito amigo, seja quando existe um controlador, né, dentro desse processo, as pessoas deverão chamar a atenção do estático, dessa pessoa, dizendo, não, você precisa ficar na Terra, não é? Você tem que chamá-lo à Terra e fazê-lo lembrar da importância dele estar na Terra, de que ele tem os seus filhos, por exemplo, que o amam tanto, que ele tem o seu companheiro, que ele tem uma tarefa importante na Terra, que ele não pode abandonar as coisas dessa maneira. Eu acho que é mais ou menos isso também que os espíritos colocam, que existe essa possibilidade que nós devemos chamar a atenção desse estático para que ele não abandone o corpo e queira, não é, desistir de permanecer encarnado. Mas Kardec continua, então, como o André estava lembrando muito bem, nós vamos agora para o slide número 10, porque ele faz mais algumas perguntas e a gente vai compreender melhor tudo isso. Kardec fala o seguinte: existem coisas que o estático pretende ver e que são, evidentemente, o produto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres. Tudo o que ele vê não é, então, real? Essa pergunta que Kardec está fazendo tem muita ligação, inclusive, com o tema do sonambulismo que nós já apresentamos antes. Porque o sonâmbulo, muitas vezes, descreve coisas que ele está interpretando. Ele está num estágio de desligamento da matéria, está vivenciando uma experiência no mundo espiritual muito mais lúcida do que quando a gente dorme, porém, ele não deixa de ser ele mesmo. Ele pode usar sua capacidade de interpretação, os preconceitos com os quais ele foi criado, as ideias fixas que ele mantenha pela sua formação intelectual, e ele vai vestir o que ele está vendo com esses preconceitos na hora de descrever. O sonâmbulo passa por isso muitas vezes. Por isso que os espíritos alertam que nem tudo que o sonâmbulo está dizendo não é verdade. Ele está errando porque está influenciando o fato com a sua interpretação. E aqui Kardec volta ao tema. Agora já no caso do êxtase. Por quê? Porque se o êxtase é um sonambulismo mais aprofundado, mais lúcido, como é que também isso acontece? Às vezes o estático ele fala coisas que, na verdade, são produto da sua imaginação. Ele interpreta, ele vê as coisas, ele descreve da maneira como ele imagina. E que, na verdade, observa-se que há uma incrustação de suas ideias, das ideias preconcebidas. E, então, Kardec pergunta, quer dizer, então, que tudo que um estático também vê não é real, 100% real? É a pergunta. E agora a resposta segue no slide seguinte, vamos vê-la? Tudo o que vê é real para ele. Mas, como o seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas,
ele o pode ver à sua maneira, ou, melhor dizendo, exprimi-lo em uma linguagem apropriada aos seus preconceitos, ideias ou às influências do meio em que nasceu, a fim de melhor fazer-se compreender. É nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. Quer dizer que ele vê, ele está ciente do que está acontecendo, porém ele vai ter que descrever o que ele está vendo. Então, imagine você chega num lugar e você tem uma mesa com objetos que você nunca viu na vida, porque você não teve nunca contato com aquilo. E aí vocês têm que falar com alguém para descrever, usando o seu telefone, descrever o que você está vendo. Então, você vê um negócio arredondado, que tem um bico, que tem umas coisas estranhas, e você sabe que não é uma chaleira, mas você pode falar assim, estou vendo um negócio aqui que parece uma chaleira. Porque do outro lado, quem está lá sabe o que é uma chaleira. Você não tem como falar assim, é uma coisa redonda, globular, que tem uma protuberância. Você fica falando isso e quem está do outro lado não faz nenhuma ideia do que seja. Então, como o estático também tenta passar as coisas que às vezes ele não compreende, ele usa linguagem que é familiar à sua formação, à sua cultura, ao seu modo de ser, e ele pode descrever fatos ou situações, objetos ou coisas, com uma forma assemelhada, sem que seja igual, sem que seja verdade. É engraçado, quando a gente chega na questão da descrição do mundo espiritual, como os espíritos que estão vendo, os encarnados que têm mediunidade de vidência, eles têm dificuldade de descrever certas coisas, inclusive em relação a coisas coloridas. É muito difícil para o médium que está vendo, e no caso o sonâmbulo ou o estático, que estão fora do corpo, descrever as cores que eles veem no mundo espiritual, que são totalmente diferentes em termos de radiação, de beleza, de brilho, daquelas que eles conhecem na Terra. Então, eles ficam assim meio embasbacados, é uma mistura de azul com prateado, é uma mistura um pouco de dourado junto, mas tem um brilho que não é branco, mas é branco, tem transparência que não é transparente. É estranho, né? Por quê? Porque ele está num ambiente muito diverso daquele que ele está acostumado. E é nesse sentido que os espíritos respondem que eles podem errar. Né, a exprimir-se numa linguagem apropriada, como ele está num corpo físico. Ele tem as 3 dimensões, ele tem a experiência que ele já apreendeu na escola ou nos livros, e isso ele vai tentar usar como uma ferramenta para chegar lá e descrever aquilo. Porque se ele não teve contato com essa realidade, ele tem que se valer de alguma coisa que se assemelhe na lembrança que ele já viveu para poder descrever. É nesse sentido que, eventualmente, ele até pode fazer uma bobagem, se descrever uma coisa errada, descrever um negócio que ele acha que é para alguma coisa e, na verdade, não é. Ele fala assim, parece uma chaleira. Quer dizer, então, que aqui eles fervem água. Nossa, eu não sabia que aqui também, nesse lugar, fervesse água. Só que, na verdade, aquilo é um aparelho de comunicação com as esferas superiores, não tem nada de chaleira, não tem nada para ferver água. Então, ele vai dar uma informação errada, que, obviamente, somente um espírito, através de uma comunicação, poderá esclarecer. Não, aquilo que ele está falando não é verdade, ele não está vendo. Ou então, alguém do mundo espiritual pode apresentar a ele, olha, isso daqui, você está dizendo que é uma chaleira, mas não é não, isso aqui é um aparelho que a gente usa para comunicação com os espíritos mais elevados. Então não ferve água? Não, não ferve água. É isso mesmo. Bom, mas aí, com base nessa resposta, Kardec faz a seguinte pergunta do slide 12. Em que grau de confiança se pode valorizar as revelações dos estáticos? Ou seja, já que eles podem errar, ou já que, né, a espiritualidade diz que eles podem interpretar à sua maneira aquilo que eles estão vendo, Kardec vem perguntar em que grau de confiança se pode valorizar as revelações dos estáticos. A gente deve confiar naquilo que os estáticos nos revelam, nos dizem? Será que a gente tem que confiar 100%? Essa é a pergunta de Kardec. Olha só, Solange, interessante essa pergunta. Por quê? Porque Kardec diz, na introdução do Evangelho, que nós devemos questionar tudo o que venha dos espíritos. Tudo, não importa quem seja que esteja falando.
Se você vai na introdução, quando ele vai falar da autoridade dos ensinamentos da doutrina espírita, você vai encontrar as explicações que Kardec dá para que você não engula o que vem do mundo espiritual assim cegamente. E olha, a gente vê em muitos lugares as pessoas seguindo o guia. O guia falou para fazer isso, o espírito dirigente mandou fazer aquilo, e ninguém pergunta por quê. Como se isso fosse uma ofensa para o espírito. Se o espírito se sentir ofendido porque alguém da casa espírita perguntou por quê, é porque ele não é um espírito elevado. Já que a doutrina espírita privilegia a explicação das coisas através do sistema lógico, do bom senso. O guia falou que na reunião da casa espírita, o povo, na segunda-feira, tem que ir com o pé direito calçado e o pé esquerdo descalço. Na terça, ao contrário, o pé esquerdo vai calçado, o pé direito vai descalço. Mas por quê? Ninguém pergunta. Todo mundo começa a andar um dia com o pé calçado e outro descalço. Mas isso tem lógica? Não, não tem lógica, mas o guia falou. Mas quem é o guia? Então, como se confia nisto se não há bom senso, se não há possibilidade de perguntar? Existe a regra básica, existem os princípios da doutrina, eles são o norte. Agora, um espírito que se manifeste e exija que as pessoas vistam esta cor ou aquela outra cor, ou façam tais gestos, por que isto? Qual a diferença do branco em relação ao azul, em relação ao verde? Não tem um motivo para que se exija determinada adoção de cores específicas. Não, não existe. Não, é que é para cura. Não é necessário para isso. Não é necessário, não é indispensável, não funciona desse jeito. Porque se fosse assim, nenhuma pessoa que usasse aquela cor ficaria doente. Ela estaria sadia o resto da vida, não precisava de farmácia nem de médico. Portanto, o que Kardec está querendo agora é dizer, em que grau de confiança, então, nós podemos valorizar o que os estáticos nos revelam, se eles também podem estar equivocando-se? É a pergunta lúcida, objetiva, lógica que Kardec faz. Vamos ver a resposta no slide seguinte, vamos lá? O estático pode, muito frequentemente, enganar-se, sobretudo quando quer penetrar naquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então ele se abandona às suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. Então, a gente vê aqui que a espiritualidade está respondendo que isso pode acontecer, o estático pode enganar-se até muito frequentemente, não é? Se ele quiser descobrir coisas cujo acesso é vetado para ele, ou seja, ele quer saber de um determinado assunto e ele fica querendo buscar isso, ou seja, se isso não é para que, se isso é para que ele não saiba, é bom que ele não se aventure nesse terreno, porque senão ele pode ser joguete de entidades, ele pode ser joguete das suas próprias ideias, não é? E assim ele acaba caindo nessa armadilha espiritual de espíritos brincalhões, espíritos mais de baixo nível vibratório, que vão acabar fascinando o médium, que vão acabar fascinando o estático. Isso é uma das mais difíceis verdades que os indivíduos vão aprender com o sofrimento. Então, como que você deve analisar o estático? Você deve analisar o estático não durante o transe. Você deve analisar o estático como pessoa. Se como pessoa, ele é uma pessoa meticulosa, uma pessoa séria, uma pessoa ponderada, uma pessoa que não exagera quando vai descrever algum fato, uma pessoa que não é encantada consigo mesmo, que não está buscando, eu sou tal coisa, eu faço tal coisa, eu sou importante, que está assim no meio espírita, né? Nas religiões, querendo ser, eu sou aquele que diz como vai ser o seu futuro, como vai ser, o que vai acontecer com você. Se ele não é uma pessoa assim, é uma pessoa ponderada, quando ele estiver no plano espiritual, através do êxtase, ele também procurará analisar as coisas dessa forma. E se os espíritos dizem a ele, olha, aqui você não pode penetrar, ele vai respeitar isto. Mas se ele é desses caras metido a bobo, né, metido a importante, metido a ser o bom, eu vou falar mesmo que vocês não queiram, eu vou dizer como é que é, porque eu acho que é para isso, eu acho que é para aquilo. Os espíritos amigos deixam ele entregue às companhias espirituais que o estão fascinando. E se você quiser entender o que é a fascinação, vai lá no capítulo 23º do Livro dos Médiuns.
como os médiuns estão muitas vezes vulneráveis aos processos de obsessão, desde a obsessão simples até a subjugação. O capítulo 23º do livro dos médiuns vai explicar com toda clareza, inclusive a fascinação, para a gente poder aprender junto. Agora, Solange, se você quiser continuar, pode comentar alguma coisa. André, nós temos várias participações. Vamos passar para a turma também a nossa pergunta desafio. Já foi, Olha, né? Já foi, mas mesmo assim, se o pessoal quiser comentar, alguém quiser comentar, nós temos a nossa pergunta desafio de hoje. Se você que está nos escutando quiser comentar alguma coisa, estamos perguntando sobre a diferença entre o sonambulismo e o êxtase. Mas de qualquer maneira, se você tem alguma dúvida, entre em contato, participe pelo WhatsApp 0 operadora 11 996 433827 ou através da área de chat do YouTube. Nós já temos algumas participações. Eu acho que esse tema deixou o povo meio tímido, André. O que você acha? Estão em estado de êxtase, Solange. Isso. Eles estão assim, em Estão estado em de êxtase. Nós temos o José Ronaldo Thielli, a Ana Rita dos Santos, lá da Itália, lá de, acho que é de Módena ou de Torino. A Ana Rita, um grande abraço para você. Acho que é de Verona. Ela deu até Ana boa Rita noite, André. É de Verona. Gente. É isso mesmo, lá de Verona, um beijo para você, Ana Rita, a Gisele Matias, a Joelma Pereira, quem mais, Solange? Temos aqui a Sandra Sauí, temos a Sandra Cunha, também temos a Maria Esther, falando que o sonambulismo, ao meu ver, é mais comum acontecer com muitas pessoas, o êxtase seria mais difícil. Temos também o Saul Bravo, sempre aprendendo, pero também nunca deixar de amar. Obrigada, Saul, deve ser de algum país espanhol. Ronaldo Santana, a Elaine Stroider. E a Otília Rodrigues. O nosso abraço para todos vocês, a Otília, o Ronaldo, a Elaine Stroider. É com muita alegria que nós recebemos a participação de vocês. E nós temos que seguir, porque estamos já na parte final do nosso programa, queremos terminar o tema do êxtase. Vamos para o próximo slide, então? Você vai ver na tela o slide número 14. Que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Será que quando o cara sai do corpo no sonambulismo, no êxtase, ele não está vendo outro mundo espiritual? Será que o que vem depois, será que ele não pode estar vendo aquilo que espera o indivíduo na próxima jornada, na existência do mundo invisível e no futuro? A Kardec está curioso, né? Vamos lá ver a resposta que os espíritos dão no slide número 15. Ou, por melhor dizer, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e aí encontrará a solução de mais de um mistério que sua razão procura inutilmente penetrar. Quantas vezes as pessoas vão procurar entender os fenômenos que estão acontecendo com ela através de terapêuticas diferentes, de explicações mirabolantes, quando de verdade, quando se buscasse estudar os fenômenos do sonambulismo, o fenômeno do êxtase, o homem estaria entrando justamente naquilo que é o que o espera depois da vida física, a realidade do plano espiritual, aquilo que é a essência de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. E com isso seria muito mais simples resolver vários problemas, como problemas emocionais, entender por que estamos passando por problemas de saúde, conhecer o porquê de estarmos com pessoas que não são muito agradáveis e o que nós temos que fazer para que resolvamos as diferenças. Tudo isso seria muito melhor compreendido se nós nos debruçássemos sobre o estudo desta natureza. E assim não teríamos que ficar gastando tanto tempo e tanto esforço para tentar criar explicações fora do seu sentido espiritual autêntico, distanciados dessa realidade do mundo invisível. Então, essa é a resposta da pergunta 445, e agora nós vamos para a última pergunta de hoje, que é a 446. Você vai ver na tela a pergunta. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar com o materialismo? Olha que interessante. Sonambulismo, o indivíduo sai do corpo e conta o que está do outro lado. O êxtase é a mesma coisa, ele é até mais profundo, ele vai até mais longe. Isto se pode conciliar com o materialismo,
que é o materialismo? Né? Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da época que se manifestava para garantir riqueza, prosperidade, fama, sucesso, para aqueles que o venerassem. Materialismo é essa veneração a estas coisas. Materialismo é o que nega a existência da divindade, é o que quer que o homem esteja viciado aos seus impulsos primitivos, seja escravo das coisas materiais, seja escravo dos seus apetites. O materialismo deseja isso. Por quê? Porque ele nega a existência do espírito. É muito simples. Ele não admite que haja alguma coisa superior. Portanto, como é que Kardec quer compreender estas coisas? É possível conciliar a existência desses fenômenos, sonambulismo e êxtase, com o materialismo? Ou seja, quem é materialista? E aqui nós vamos ver materialismo de diversos tipos, de diversos disfarces, porque todas as correntes naturalmente de esquerda são materialistas. Elas têm base exatamente naquilo que diz que nega a existência da divindade, que nega a existência do mundo espiritual, e aí eles ficam travestindo todos estes processos com diversos outros nomes, mas cuja finalidade é a mesma. Isto tem como conciliar-se com os fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Veja só o que os espíritos vão responder no slide seguinte. Vamos lá. Aquele que os estude de boa fé e Solange, sem prevenção... está lendo errado, Solange. Perdão. Qual que é? Eu estou no slide 17. Aquele que os estude... desculpa. É isso mesmo. Desculpa, Solange. Aquele que os estude de boa fé e sem prevenção não pode ser nem materialista nem ateu. Ou seja, aquela pessoa que estudar com seriedade o sonambulismo, o êxtase, se você estudar com profundidade e seriedade, você vai ver que você não tem condições de conciliar o materialismo com isso, porque você vai ver a veracidade desse fenômeno acontecendo. Então, quando você vê, através de fatos, que um fenômeno ocorre, que a possibilidade do sonambulismo ou do êxtase vem comprovar uma existência extracorpórea, você simplesmente não tem como ser materialista. As duas coisas são completamente incompatíveis. E aqui os espíritos dizem, isso realmente é verdade. Todo aquele que estuda com seriedade esses fenômenos não tem como ser materialista, porque vocês vão acabar descobrindo que esses fenômenos são realmente verídicos. É isso mesmo. É necessário que as pessoas possam abrir mão de seus pontos de vista, caso estejam estudando fatos que mostram a espiritualidade, e com isto estarão convictos de que existem mais coisas do que a simples matéria, que o ambiente não é psíquico, não é uma coisa que o cara está inventando do seu psiquismo, da criptominésia, da sua memória anterior, daquilo que ele aprendeu de ouvir dizer na vizinhança, quando ele estava na barriga da mãe dele. Nada disso. Qualquer um que estude seriamente vai perceber que a matéria deixa de existir por falta de matéria. E que tudo que existe, na verdade, é espírito. Portanto, quem estudar com isenção deixará de ser materialista e deixará de ser ateu. Agora, aqueles que são materialistas e que se dizem ligados a qualquer religião, eles estão muito confusos, porque não é possível viver com os pés nessas duas canoas que são opostas. Ou o indivíduo acredita que existe o mundo espiritual, ou ele acredita que não existe e luta contra o mundo espiritual para defender apenas o materialismo, através de diversos caminhos muito assim, bem disfarçados. Portanto, vamos pensar sobre isto e estudar para que, através do estudo, nós consigamos a iluminação de nossa mente. Não é, Solange? É isso mesmo, nosso tempo já está se esgotando. Nós agradecemos as participações, ainda temos aqui a Elaine Stroider fazendo comentários, a Ana Rita Santos, a Gisele Matias, o Felipe Prince. Então, nós agradecemos as participações de vocês, para a gente é com muita alegria. Estaremos agora no próximo Espiritismo Sem Mistério, abordando outras questões, falando sobre a segunda vista, um tema que vai ser muito interessante. Nós agradecemos a participação, não é?
né, André? Pode despedir do pessoal aí, você hoje. Um beijo grande para todos vocês. Não deixem de estudar, pega os programas anteriores. Estamos falando de muita coisa ligada à emancipação da alma. Sono, sonho, sonambulismo, êxtase. E você vai poder dormir muito melhor, tá bom? Um grande abraço, um beijo grande. Até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Termina aqui. Espiritismo Sem